Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje vamos fazer mais um especial do mês. Vamos falar sobre os clones. Com certeza você já deve ter muito ouvido falar sobre isso, né? Muitas notícias relacionadas a inúmeros clones que já foram realizados pelas experiências, né? Através de inúmeros laboratórios. Muitos deles tiveram uma certa relutância em divulgar esse tipo de trabalho, né, porque é algo muito complexo de se expor para o mundo, né, e algumas notícias relacionadas a supostos clones humanos, né. Então a gente vai detalhar cada tipo de notícia relacionada a isso, um pouco mais de informações para que vocês entendam como funciona um processo de clonagem e se eles realmente existem. Então roda a vinheta. Bom, gente, com certeza você deve ter ouvido falar sobre esse tipo de assunto, né? Inclusive, a própria Globo já abordou sobre esse tema na novela chamada O Clone, né? E nesse período houve certa polêmica com relação a esse tipo de assunto. Justamente no âmbito religioso, no âmbito científico, né? Onde muitas pessoas tinham certas dúvidas se isso era realmente verdade e que poderia ocorrer ou não, né? E com o avanço da ciência e da tecnologia, muitos laboratórios fizeram inúmeras experiências com animais. E um dos primeiros animais clonados e que ficaram bastante famosos é o mais conhecido como o caso da ovelha Dolly, que eu vou citar aqui na sequência do vídeo, né? Então existem muitos assuntos relacionados a isso, justamente com o avanço da ciência. Existe uma grande possibilidade de fazer com que isso ajude, né, na cura de algumas doenças, né? Justamente para a utilização de células-tronco, que através disso você pode ter a capacidade de gerar inúmeros órgãos, né? Então, graças a alguns tipos de estudos relacionados à clonagem de algumas células, isso pode ser capaz. Então vamos começar um pouquinho como que surgiu tudo isso. Para quem não sabe, a palavra clone ela é utilizada para designar um indivíduo que possui a mesma característica genética. Pois, para quem não sabe, os gêmeos univitelinos, que são aqueles que são uma única célula que acabam se dividindo em dois, eles são comprovadamente dois clones, né? São uma cópia de duas pessoas que acabou se dividindo. Existem os gêmeos univitelinos, que são uma única célula que acaba se dividindo em duas, e os gêmeos bivitelinos, ou seja, a mãe acaba gerando dois óvulos que são fecundados, né? E acabam gerando duas crianças. Então existe a possibilidade, às vezes, de ter um menino e uma menina na mesma gestação, que são considerados gêmeos bivitelinos. E este termo clone, ele acabou surgindo no ano de 1904. Pois esse processo de clonagem ele já é muito bem estudado no âmbito da natureza, né? E também na distribuição de algumas bactérias, pois elas acabam justamente fazendo umas cópias de si para que elas possam se reproduzir. E alguns cientistas já usavam esse tipo de estudos, né, para fazer uma relação com outras espécies também. Então, através de muitos estudos, existem várias técnicas de clonagem, né? E muitas delas são utilizadas até hoje. E este processo ele é conhecido desde o século XIX. E para quem não sabe, esses processos de clonagem, eles já eram publicados em algumas revistas científicas, mas com relação a bactérias e a alguns seres da natureza, né? Algumas plantas. Principalmente algumas como as orquídeas, que faziam cópias de si para se reproduzirem. Eu vou colocar um pequeno vídeo para que vocês entendam como que é um clone. Clonagem. Este é um assunto que gera muitas polêmicas e discussões. Para os que duvidavam e para os que diziam que criar um ser geneticamente idêntico a outro seria impossível, a ciência mais uma vez surpreendeu. Alguns seres vivos haviam sido clonados antes mesmo da ovelha Dolly ser conhecida mundialmente como o primeiro ser vivo clonado. Clonagem é feita em plantas há décadas. Aliás, qualquer um de nós, quando você pega uma muda de uma planta e coloca em outro vaso e ela cresce, você clonou a planta original. Você, a partir dela, gerou uma outra planta geneticamente idêntica.
Segundo a geneticista, após a clonagem das plantas, diversos estudos foram realizados e algumas outras espécies de animais foram submetidos à pesquisa. Então, a gente pode muito bem detalhar aqui o processo de clonagem justamente para que você tenha uma cópia idêntica de você mesma. E o resultado desta clonagem é a mesma pessoa que tem uma cópia genética sua que esteja andando por aí, o mais conhecido como clone. Então, como eu citei, existem vários tipos de técnicas de clonagem. Uma delas seria a clonagem natural, onde é um processo chamado de reprodução assexuada das bactérias, ou seja, elas não dependem de um indivíduo do sexo oposto para se reproduzirem, né? Principalmente alguns fungos, algumas determinadas plantas que são assexuadas e que geram uma certa população de indivíduos semelhantes geneticamente. Outro processo é a clonagem de genes, que é a produção e a amplificação de segmentos específicos do DNA, através de um único vetor, né? Seria teoricamente uma reprodução de DNA. Existe também a clonagem reprodutiva, né? Que consiste na reprodução de uma célula somática, onde é retirada de um indivíduo animal, onde este óvulo ele é retirado do seu núcleo e colocado nessa célula. Através disso que é feito, teoricamente, a clonagem científica. Agora, uma das mais interessantes seria a clonagem terapêutica, que é uma das mais difundidas e interessantes até o momento, que é o processo que cria células-tronco embrionárias, né? Para quem não sabe, quando você nasce, você tem o seu cordão umbilical. E neste cordão existem várias células-tronco. Alguns cientistas demoraram anos para descobrir isso. E, teoricamente, quando este material é descartado, alguns laboratórios o retiram justamente em busca dessas células. E essas células elas podem se transformar em várias partes do nosso corpo. Por isso que são chamadas de células-tronco, né? E elas têm a capacidade de substituir certos tecidos do nosso corpo e até mesmo órgãos. Principalmente para aquelas pessoas que têm certos problemas, né, com relação a queimaduras, a partes do seu corpo que foram retiradas, né? Inclusive existem algumas reportagens, se você for analisar, que são feitas células-tronco colocadas em animais. Você já viu aquele caso do rato que cresceu uma orelha nas costas? É um processo bem interessante, né? O que acontece? Eles simplesmente colocaram uma determinada célula-tronco ali e acabou surgindo uma orelha nas costas de um rato. Esta orelha é retirada cirurgicamente e implantada em um ser humano. Então isso seria teoricamente a reprodução de algumas partes do corpo para que posteriormente sejam coletadas e colocadas em determinados indivíduos. Se a gente for analisar o termo da palavra clone, ela vem do grego. Se a gente for analisar o termo da palavra clone, ela vem do grego chamado clon, que significa broto ou um pequeno vegetal. E esta palavra foi citada por um norte-americano botânico, né, chamado Herbert J. Weber, para descrever uma colônia de derivados de um único progenitor, que seria teoricamente um fungo, né? Então, como eu citei, também existem o clone humano, que é altamente natural, né, em todas as espécies. Quando você simplesmente acaba tendo um irmão gêmeo, teoricamente ele é a sua cópia idêntica geneticamente, justamente porque eles se originam da divisão de um único óvulo fecundado. Esse tipo de processo ocorre muitas vezes quando é de reprodução assistida, né, que seria teoricamente o bebê de proveta, onde o que acontece? Existe uma fecundação fora da barriga da mãe e esta célula fecundada é colocada dentro da barriga da mãe para que ela tenha uma gestação. E devido a isso, né, como houve um procedimento externo, as chances de serem gêmeos é muito grande. Então, para quem não sabe, as primeiras técnicas de clonagem elas surgiram a partir do ano de 1938, quando um cientista chamado Hans Sperman, que era um embriologista alemão, ele fez o seguinte experimento, que seria transferir o núcleo de uma célula para um óvulo. E já no ano de 1952 foi registrada uma das primeiras clonagens, que foi utilizado através de sapos, utilizando células embrionárias. E assim eles demonstraram que seria uma técnica de clonagem bastante viável. E nos anos 50, um pesquisador chamado John Gurdon começou a trabalhar com isso em sapos, porque em animal a gente não conhece nenhum animal que se reproduza por clonagem.
E esse pesquisador é que teve essa sacada de você enganar a natureza, tirar o núcleo de uma célula do animal que você quer clonar, no caso de sapos, e colocar dentro de um óvulo vazio. E com isso, ele criou essa técnica de transferência nuclear e ele conseguiu iniciar os trabalhos de clonagem só com anfíbios. Bom, mas foi no ano de 1996 que uma verdadeira revolução aconteceu. Que um dos fatos mais marcantes sobre a clonagem acabou sendo diversificado na mídia, que foi a clonagem da ovelha Dolly, onde dois cientistas chamados Ian Illmuth e Kate Campbell acabaram fazendo um experimento incrível. Eles acabaram divulgando a clonagem da ovelha Dolly, que foi gerada a partir de uma célula somática através de um doador adulto. E a partir daí, outros mamíferos acabaram sendo clonados, graças a essa técnica incrível. Após décadas de pesquisa e de estudos, em 1996, a ciência se supera e a ovelha Dolly foi clonada na Escócia. Este foi o primeiro mamífero clonado por transferência nuclear de células somáticas. Dolly foi criada basicamente dessa forma. Pegaram uma célula lá da ovelha que queriam clonar, tiraram o núcleo, puseram dentro de um óvulo vazio de outra ovelha e a partir dali esse novo embrião gerou um clone da ovelha original. Isso fez com que surgisse um enorme debate para que muitas pessoas discutissem sobre esta questão de clonagem, se era ético ou não. Aí começaram a tratar com relação à suposta clonagem humana, que no futuro não muito distante poderia ocorrer a qualquer momento, graças a essas pesquisas científicas. E a partir daí começaram a se fazer pesquisas relacionadas à mudança genética de alimentos, né? Você já ouviu falar dos famosos transgênicos, que são produtos geneticamente modificados? Você já com certeza deve ter consumido esse tipo de alimento, né? Principalmente produtos relacionados à soja transgênica. Através disso, a clonagem ela levanta inúmeras questões, né? Principalmente relacionados a preocupações éticas, morais. Apesar de que para muitos biocientistas, eles defendem que isso é teoricamente para melhorar a vida humana, né? Fazer com que as pessoas vivam mais através da engenharia genética. E esta questão pode ter coisas relacionadas altamente perigosas. Pois isso remete à criagem de super-humanos, aquelas pessoas que não têm qualquer tipo de falha genética ou que não podem ter doenças geneticamente, né, vinda dos próprios pais. E esses supostos super-humanos, eles podem vir com características totalmente diferentes dos humanos comuns e podem ter qualidades durante o seu crescimento, né? Pois, para quem não sabe, a gente é teoricamente uma raça que está em constante evolução. Então, você quebrar esse tipo de coisa através de um estudo científico, você pode acabar destruindo a nossa espécie. Justamente por causa da nossa reprodução, que ela pode ser manipulada. Já a partir do ano de 2001, muitos cientistas começaram a fazer algumas pesquisas bem interessantes com relação a animais que já estavam em estado de extinção. E muitas destas células desses animais foram coletadas e guardadas para que eles pudessem fazer algumas pesquisas, num futuro não muito distante, conseguir reproduzir essas células e fazer cópias geneticamente modificadas. Com certeza você deve ter visto aí com relação ao filme do Parque dos Dinossauros, né? Onde eles fizeram a seguinte experiência, que teoricamente é impossível, né? Você pegar um mosquito que acabou sendo preso na seiva de uma árvore e dentro desse mosquito estava o sangue desses dinossauros. Agora você já imaginou um DNA sobreviver por um período de mais de 150 milhões de anos? Isso é realmente algo impossível de acontecer, mas apesar dos filmes de ficção, isso acabou ficando bem caracterizado aí, no filme Parque dos Dinossauros. Bom, para quem não sabe, o Brasil ele já é referência na parte de reprodução de clones na área bovina. O primeiro animal clonado no Brasil foi a vaca Vitória em 2001. Após este ano, centenas de animais foram clonados no país, principalmente vacas, cavalos e camundongos. Esta é a chamada clonagem reprodutiva, na qual uma célula é retirada de um ser vivo e um novo ser vivo idêntico é criado. Juntamente com alguns parceiros, ele já faz algum estudo de coleta de dados de algumas espécimes que estão em um processo de extinção. Então muitas células desses animais são guardadas, né, para que no futuro eles possam fazer uma espécie de cópias clonadas. Mas se a gente for analisar determinadas famílias de determinados animais que são extintos, eles podem, no caso, ser reproduzidos através de um animal que pertence à mesma família. Por exemplo, o lobo-guará,
ele está em extinção. Então, se você consegue reproduzir através de uma célula, colocar em um embrião já manipulado dentro de um cachorro ou um animal semelhante, né? Porém, ele não vai ter qualquer relação consanguínea com esse animal, ele só vai gerá-lo, né? E isso pode, teoricamente, salvar algumas espécies da extinção. Bom, para quem não sabe, no ano de 2012, aqui no Brasil, foi feita uma discussão com relação a esse tema. E a Comissão de Meio Ambiente do Senado, ela aprovou um projeto de lei que regulamenta o seguinte: que as atividades de pesquisa, produção, importação e comercialização de animais clonados, elas devem ser muito bem registradas, catalogadas, justamente para que eles possam garantir uma prestação de contas à sociedade com relação a essas questões ambientais. Então, qualquer tipo de procedimento relacionado a clones é muito bem registrado, catalogado, para que posteriormente possam ser realizadas algumas explicações com relação a esses animais. Num período não muito distante, houve uma grande discussão com relação aos alimentos transgênicos, né? Que eles são geneticamente modificados, justamente por causa do que? Para que eles tenham uma maior resistência a pragas, para que não usem os agrotóxicos, né, que são altamente cancerígenos. Então, para muitos produtos, hoje em dia, a produção de alimentos transgênicos já é referência no mundo inteiro. E houve uma certa resistência de alguns estados com relação a isso por causa dos investimentos, da alta cúpula dos políticos que tiveram uma certa resistência a essas mudanças. Mas hoje em dia o Brasil, ele comercializa tanto os produtos normais quanto produtos transgênicos. E não tem qualquer tipo de comprovação científica que esses tipos de alimentos possam fazer mal ao ser humano. Bom, durante esse procedimento que foi realizado com relação à clonagem da ovelha Dolly, foram adotados muitos procedimentos desconhecidos pela comunidade científica. E muitos cientistas não acreditaram que este feito teria sido realizado. Para vocês terem uma ideia, outros tipos de animais já foram feitos, algumas experiências com relação a essas clonagens, como ratos, cabras, bovinos, né, vacas, cachorros, porcos e cavalos. E muitos duvidaram desse experimento, né, que tinham realizado referente a este clone. Então eles pegaram alguns dados bem interessantes para provar que isto era realmente uma cópia. Dolly é uma ovelha que pode parecer igual às outras, mas não é. Entrou para a história como o primeiro clone de um mamífero feito a partir de uma célula de animal adulto. Há um ano, a mesma equipe do Bosley Institute de Edimburgo, na Escócia, produziu 2 carneiros, que embora tenham nascido de mães diferentes, eram idênticos, clones de um mesmo embrião. A diferença é que Dolly é a irmã gêmea de uma ovelha com idade para ser mãe dela. Os cientistas retiram células da glândula mamária de uma ovelha doadora. De uma outra ovelha, retira-se o óvulo. O núcleo do óvulo é removido. Agora, o núcleo que era da célula mamária é implantado no óvulo. E este embrião é colocado numa ovelha que serve como incubadeira. A ovelhinha resultante é geneticamente idêntica à ovelha doadora. A repercussão foi imediata. Poucos se lembraram que Dolly foi a única clonagem bem-sucedida em mais de 200 tentativas dos cientistas escoceses. O mundo começou a discutir a clonagem de seres humanos como se ela já estivesse disponível no laboratório da esquina. Bom, existe uma enorme discussão com relação à clonagem de humanos, né? É algo totalmente antiético. Muitas comunidades religiosas acham isso uma afronta a Deus, né? Porque quem tem direito a gerar vida, teoricamente, é Deus. Então nós não podemos brincar de Deus justamente por causa disso, né? Tanto que existem inúmeras pesquisas relacionadas a isso. Muitas religiões que acreditam que um ser possui uma alma. Como que você pode entrar nesse mérito de discussão, sendo que uma pessoa é uma cópia da outra? Como que fica a discussão científica com relação a isso, né? Embora as técnicas de clonagem terem avançado muito nestes últimos tempos, segundo especialistas, a clonagem em seres humanos está muito longe de acontecer. O que a gente sabe sobre a clonagem como forma de reprodução em mamíferos, estudando modelos animais, que na maioria das vezes ela é desastrosa, tá? Para cada clone bonitinho, para cada Dolly ou a vaquinha clonada que a gente vê na mídia, foram gerados dezenas, se não centenas, de embriões que não foram para frente, ou embriões que viraram fetos e foram abortados no meio da gestação, ou que nasceram e morreram logo depois. Então, se a gente só usar esse critério de que é uma coisa que não funciona bem em modelos animais, a gente não vai usar isso em seres humanos. Além de alguns limites científicos, a questão ética e religiosa tem
se tornado também um anteparo para pesquisas em seres humanos. Se um dia a ciência clonar um ser humano, este terá alma ou espírito? Então, a partir do ano de 2005, a Assembleia Geral das Nações Unidas, ela decretou o seguinte, que foi proibido todas as formas de pesquisa com relação à clonagem de humanos, principalmente por causa que é totalmente incompatível, né, com a raça humana esse tipo de pesquisa, e principalmente com a proteção da vida humana. E essa decisão ela proíbe até mesmo a clonagem terapêutica, na qual existe a clonagem de células humanas justamente para a cura de doenças. Lígia explica ainda que existe outro tipo de clonagem, a chamada clonagem terapêutica, que tem por objetivo produzir tecidos ou órgãos a serem transplantados. Essa mesma técnica, não para fazer uma Lígia completa, mas para fazer o fígado da Lígia, ou para fazer neurônios dessa pessoa, entendeu? Então isso é o que a gente chama de clonagem terapêutica, para fins terapêuticos. Será que este tipo de clonagem não seria um perigo à sociedade? Doentes graves criariam gêmeos para obter órgãos de transplantes. Pais de filho único gostariam de ter uma cópia. Embora muitos países não tenham concordado com essa decisão, muitos deles acabaram acatando esses procedimentos. Apesar de que já surgiram inúmeras reportagens, muitos países acabaram dizendo que fizeram pesquisas com relação às células humanas, até hoje jamais foi dito publicamente que foi feito um clone humano. Porém, existem alguns estudos que foram feitos relacionados a isso, que foi o seguinte. No ano de 2008, alguns pesquisadores fizeram a pesquisa de algumas células que foram teoricamente fundidas, né, com um óvulo, e eles cultivaram 5 embriões humanos maduros, ou seja, que já tinham sido fecundados por estas células. E esses embriões eles foram autorizados a se desenvolver até o estágio chamado como blastocisto, quando ele é bem pequenininho mesmo, para que esses embriões pudessem ter sido estudados, né? E posteriormente eles foram descartados. Apesar de que a clonagem ela é teoricamente proibida, mas nós mesmos sabemos que nós podemos fazê-la. O problema é que a gente não consegue configurar se isso é realmente seguro ou não. E até hoje ela é considerada teoricamente ilegal. Então qualquer tipo de procedimento relacionado a pesquisas de células de clones humanos é altamente proibido. Apesar que isso não pode ser para sempre, né? Pode ser que a opinião humana possa mudar, justamente por causa das pesquisas com células troncos, a criação de órgãos através desses tipos de células, né? Muitos desses órgãos são criados em laboratório justamente para ajudar muitas pessoas que têm problemas com relação a transplantes de rins, fígado e outros órgãos também que são bem difíceis de se encontrar. Outro grupo de cientistas faz coro com aqueles que desenvolveram a ovelha Dolly. O sucesso da experiência poderia trazer contribuições sem precedentes para o estudo de doenças genéticas como o câncer e a hemofilia e aumentar significativamente as chances de cura de milhões de pessoas. A clonagem de tecidos, e não de seres humanos inteiros, poderia diminuir as imensas filas de pacientes à espera de transplantes. E o mesmo tipo de experiência com animais poderia criar rebanhos de alta qualidade, aumentando em 30% a produção de carne e aumentando a esperança de milhões de vítimas da fome. Bom, uma das pesquisas que são relacionadas a clones é relacionada a isso, né? Que seria trazer à vida pessoas famosas que acabaram morrendo. Você já imaginou você colher células do Pelé, do Elvis Presley, do Michael Jackson, pessoas que foram realmente referências em determinados campos, como ciência, tecnologia e esportes? Então imagine você conseguir ter acesso às células de Albert Einstein e você conseguir fazer um clone destas pessoas. Isso existe um estudo relacionado a isso, que pode ser o seguinte, que você tenha toda a estrutura para trazer uma pessoa morta de volta, mas será mesmo que esta pessoa pode ser igual intelectualmente como se fosse a outra pessoa original? Pois muitos acreditam que o ambiente pode influenciar, né, no desenvolvimento dessa pessoa. Então não adianta nada você fazer uma cópia de uma pessoa famosa se ele não vai ter todas as condições necessárias para ter o mesmo talento ou a capacidade de uma pessoa original, né? Então já imaginou você clonar, por exemplo, o Michael Jackson e você não ter a capacidade de dar toda a estrutura para que ele possa aprender a desenvolver toda a sua técnica de dança? Então é uma discussão bem difícil das pessoas entenderem com relação a isso. A fantasia em
inspirada em Dolly não tem limites. Já há quem queira brincar de Deus para trazer de volta gente famosa como Einstein, Elvis Presley, Marilyn Monroe e John Lennon. Imaginar um mundo onde fosse possível clonar até ídolos mortos pode ser fácil. Mas os cientistas sérios lembram que depois de gerado em laboratório, o clone precisaria nascer e crescer. Ou seja, viveria experiências, emoções e épocas completamente diferentes daquelas vividas pela pessoa que foi a matriz. É por isso que, nesse caso, genética jamais será destino. Outra questão é referente ao melhoramento da nossa espécie com relação a clones. Isso pode levar à prática de algumas modificações seletivas no nosso corpo, pois existem algumas deformações biológicas que nós nascemos. Por exemplo, as pintas, que são teoricamente consideradas como falhas genéticas. Então eles defendem que cada geração de clones, após elas serem criadas, elas passem por algum processo de modificação. Teoricamente, assim, eles teriam a capacidade de modificar alguns genes para fazer com que essas próximas gerações nasçam mais inteligentes. Um dos grandes problemas relacionados a isso seria a questão de segurança. Você já imaginou um clone seu andando por aí cometendo crimes, sendo que vocês têm a mesma carga genética? Então é algo bem difícil de se entender, pois muitos sistemas de segurança que têm a espécie de reconhecimento facial teriam uma enorme dificuldade, né? Pois imagine um clone andando por aí com as mesmas características físicas suas, cometendo um crime. Quem vai garantir que é você ou um clone seu fazendo esse tipo de coisa? Outra questão em discussão seria a reprodução por clones, né? Então já imaginou você criar uma pessoa cópia, seria um clone, e ela se reproduzisse com uma outra pessoa comum? Como que sairia este embrião? Pois seria teoricamente um meio alternativo de reprodução. Isso seria especificamente para ajudar casais inférteis que gostariam de ter algum tipo de filho, né? Outro objeto de estudo foi o seguinte, que muitos clones que foram realizados através dessas pesquisas, eles não sobreviveram ao tempo adequado de uma pessoa comum. Ou seja, um determinado clone, ele viveria menos que a sua cópia original. Muitos acreditam que seria por causa de algum tipo de falha genética, ou até mesmo justamente por não ser algo original. E eles confirmam que os sinais de envelhecimento desses animais clonados, eles são mais rápidos. Então, isso configura com que os clones, eles têm uma tendência de envelhecimento mais rápida. Então, com relação a isso, existe uma grande discussão justamente para que eles possam definir o que pode ajudar a raça humana e o que pode ajudar as pessoas a se reproduzirem. Então existe um campo aí enorme de discussão com relação aos clones, né? Tanto no meio filosófico, no meio religioso, no meio científico. Se a gente for analisar, a igreja jamais vai aceitar esse tipo de procedimento, pois é algo que foge da nossa realidade, né? É algo totalmente diferente. Pode ser que possa ajudar a raça humana no futuro não muito distante, mas teoricamente é considerado você brincar de Deus. E nós não temos esse poder justamente para que a gente possa fazer o que quiser com a vida, né? A vida nós temos, mas nós não temos a habilidade, né, de manipulá-la. Então existe muita resistência com relação a isso. Bom, gente, a gente jamais vai saber se nós vamos conseguir controlar diretamente essa propagação de clones no futuro não muito distante, né? Justamente por causa dessa questão de reprogramação genética, né, que explica muitos clones morrerem antecipadamente, pois fazem com que muitos clones tenham alguns problemas de saúde justamente por causa disso. Quando você faz uma espécie de reprogramação, o que acontece? Esses genes, eles puxam algumas coisas dos pais. Aí quando você reprograma alguns tipos de genes, você tem que mudar totalmente alguns dados da cadeia. Isso faz com que este clone tenha algumas falhas. Isso pode teoricamente explicar por que eles acabam morrendo mais cedo. Então você reconstruir essas marcações perdidas pela clonagem é muito mais complicado do que você imagina, né? Porque teoricamente seria você resolver uma equação não muito simples, né? Você repor dados que muitos desconhecem, né? Então não é tão simples assim como os cientistas pensam que é brincar de Deus. Apesar de que isso nada impede do que qualquer cientista maluco aí num país distante possa brincar desta terapia genética e criar um clone humano, né? Ele pode justamente criar, colocar numa barriga de aluguel, a criança nascer, se reproduzir, né? E ele pode virar público aí e falar que o clone está andando por aí
e muitas pessoas simplesmente não imaginar que isso acabou acontecendo em determinado período. Então é algo muito difícil você simplesmente controlar, né? Mas uma coisa você pode ter certeza, que vai haver muito sofrimento que será necessário para que esse tipo de pessoa possa vir ao mundo, né? Porque não é algo muito simples de as pessoas lidarem, né? Justamente porque pode haver algum tipo de preconceito, a igreja jamais vai aceitar esse tipo de procedimento, então é um tema bastante complexo e muitas pessoas jamais vão aceitar esse tipo de acontecimento, né? Que é algo que foge da nossa realidade. Bom, gente, um vídeo especial que eu pude trazer aqui para vocês sobre essa questão de clonagem. Espero que vocês tenham gostado. Se faltou algum dos temas que você gostaria que eu abordasse aqui referente a isso, coloque nos comentários. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Sempre se inscreva, clicando no sininho, né? Se você tem alguma sugestão de tema, coloque nos comentários. Quem sabe a gente não faça um vídeo no futuro, né? E obrigado pela paciência, galera. Queria agradecer aí, estamos chegando aos 8.000 inscritos. Compartilhe sempre os nossos conteúdos aí que a gente coloca na plataforma do YouTube. Siga-nos também no Facebook, temos a página do canal Mistérios Curiosos, que eu sempre estou colocando material lá para vocês acompanharem, né? E o nosso material é bastante diversificado aí, sempre trazendo temas de relevância aí, um conteúdo bastante curioso, e espero que vocês tenham gostado, beleza? Então obrigado, galera, até a próxima, valeu!